Olá, boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Hoje aqui direto de São Luís, no Maranhão, né, uma temperaturazinha muito agradável, acima dos 30 graus, é uma temperatura bem confortável, como a grande maioria aí, senador Canedo já conhece, né, o clima aqui do Maranhão. Mas estamos aqui fazendo uma visita aqui à família da Estael, mas também continuando aí o nosso trabalho dos nossos estudos, né? Nós temos falado acerca de como, o porquê que nós devemos evangelizar, né? E nesse tempo, né, de isolamento social, né? E nós temos visto aí algumas coisas que até nós chegarmos na semana que vem, que vai ser o ponto de como que nós devemos fazer isso, aprendendo até mesmo com o Senhor Jesus a pregar em todos os momentos como nós devemos fazer isso, né? Então nós já falamos por que nós devemos evangelizar, né? Porque é um mandamento, porque Deus tem nos dado talento, temos um chamado para isso, né? Nós também já vimos onde, quando nós devemos evangelizar. Vimos na semana passada que é o momento, é agora, é hoje, né? Porque nós não sabemos o dia em que virá o nosso Senhor, né? O Senhor tem voltado para muitas pessoas, né? Então o momento de falar é agora, é hoje. E hoje nós vamos ver onde devemos evangelizar, né? Então, como que nós fazemos isso, né? Será que todos os locais dá para fazer um culto, dá para fazer uma pregação? Na verdade não, nem todos os locais nós podemos fazer pregações, podemos fazer cultos, né? Mas todos os locais, individualmente, nós podemos sim evangelizar, né? Então, nós vamos ver aqui hoje alguns locais que nós podemos fazer isso e devemos fazer isso, né? Então, como eu já expliquei aos irmãos, nós não vamos usar um texto somente, né, e fazer esse tipo de estudo expositivo, né? Eu vou fazer um estudo temático, né, cujo tema é onde nós devemos evangelizar, e nós vamos ver em alguns textos bíblicos algumas considerações que nos levam, né, a entender aonde nós devemos evangelizar, ok? Então nós vamos, como texto base, nós vamos usar o primeiro texto, que é o texto de Mateus, né, capítulo 13, o versículo de número 38, porém, já vou deixar claro para os irmãos que nós vamos fazer como temos feito, né, em todos os dias, né? Nós vamos passando a Bíblia, eu vou estar aqui abrindo a Bíblia junto com os irmãos para que deem tempo, para que vocês também acompanhem comigo, a gente fazer talvez algo aí bem interativo. Então, quando eu for falando aí os versículos, vocês vão caminhando comigo, né, para nós podermos achar e caminhar juntos aí, ok? Então, o tema de hoje, onde devemos evangelizar, nós vamos ver Mateus, que é o primeiro título, né, que é o primeiro dos versículos que nós vamos usar, Mateus capítulo 13, o versículo de número 38, que diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos vendo e ouvindo da tua palavra para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou aqui numa casa, estou à beira da rua, então se tiver alguns barulhos aí, os irmãos, né, não se incomodem com isso, mas vamos aqui estar dando sequência aqui nos nossos estudos. Como eu disse, nem todos os locais nós podemos fazer um culto, nós podemos fazer uma pregação, enfim. Mas todos os locais nós podemos sim evangelizar, né? Eu lembro quando eu trabalhava, né, como marceneiro numa empresa, numa fábrica de móveis, aonde, né, o patrão, sabendo, né, que eu era evangélico, ele só falava: olha, eu não quero aqui que converse de crente, essas coisas aqui, horário de trabalho é horário de trabalho, né? Então a gente sabia disso, né? Então nós temos que respeitar isso também.
Porém, sempre aparecem as oportunidades, sempre tem aquele colega que está com alguma dificuldade no casamento, alguma dificuldade em casa, e ali sempre aparecia as oportunidades na hora do almoço, ou até mesmo ali enquanto nós preparávamos ali um móvel, arrumávamos ali um móvel, e ir falando do Senhor Jesus ali, mesmo em um local de trabalho, né? Nós temos que ver, né, obviamente, que não são todos os locais que nós podemos fazer isso, mas, porém, quando nós temos a oportunidade, queridos, nós não podemos perder essa oportunidade. É no ônibus, né, é no trem, é no avião, é no Uber, é no táxi, enfim. Todos os locais nós temos que tentar puxar a oportunidade de falarmos de Cristo. Não é mesmo? Então, aqui nós vamos ver aqui alguns lugares. E o principal lugar que nós devemos evangelizar é nos lares. Né? Esse ano, o tema do nosso mês da família foi Famílias Fortes, Igrejas Fortes. Então, o lar, ele pode ser nosso, mas muitas vezes o campo de trabalho não é o interior do país e nem o exterior, mas sim a nossa própria casa. Muitas pessoas ficam preocupadas em fazer missões, né, transculturais, missões nacionais, mas talvez a maior missão que nós temos a fazer é na nossa própria casa. Isto é, pais, irmãos, filhos, parentes. Né? Jesus disse que o campo é o mundo, porém, o mundo ele começa aonde? O mundo começa à nossa porta. Quando nós abrimos a porta de casa, que nós saímos para o lado de fora, nós já estamos no mundo. Né? Então, mas o mundo começa à nossa porta. Então, os crentes primitivos, se nós formos olhar, eles evangelizavam de casa em casa. Né? Como eu já disse para vocês, vamos andar um pouquinho aí, alguns textos, para que nós possamos ver o porquê que esse chamado a pregar nos lares é tão importante. Olha o que diz lá no Evangelho de Marcos, caminhe comigo aí, Evangelho de Marcos, capítulo 5, o versículo de número 19. Evangelho de Marcos, capítulo 5, o versículo de número 19. Marcos 5, 19. Olha o que diz aí o texto. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Né? Esse texto que nós conhecemos, é o texto ali daquele endemoniado de Gadara, ou o gadareno, né, que tinha aqueles espíritos imundos, e o Senhor Jesus faz a obra na vida dele, e ele quer seguir o Senhor Jesus. Mas qual é a orientação que o Senhor Jesus dá para ele? Olha, volta para a tua casa, para os teus, e conta quão grandes coisas o Senhor fez na sua vida. Se nós formos olhar depois, né, quando Jesus volta àquele local onde há a multiplicação dos pães e dos peixes, nós vamos ver que mais de 5.000 pessoas daquela cidade estavam ali para conhecer Jesus. Por que isso? Jesus, ele foi, para nós parece estranho, porque Jesus ele atravessou o mar para ir, para libertar o demônio de uma pessoa e voltou de novo. Mas quando ele retorna àquele lugar, aquele fez a diferença em toda aquela cidade. Porque quando Jesus volta ali, já há uma grande multidão para ir atrás deles. Então, aonde é que começa o evangelho? É dentro do lar, é dentro da casa, né? Evangelizar de casa em casa. Então Jesus fala, olha, volta para a tua casa, vai para os teus e conta o que o Senhor Jesus fez. Então, aonde que nós temos que contar o que Jesus fez na nossa vida? Dentro da nossa casa. É os nossos familiares, os nossos parentes, tios, primos, irmãos, mãe, pai, etc, etc. Então, o lugar que nós temos, onde nós devemos evangelizar, é dentro da nossa casa. Se nós olharmos um pouquinho mais à frente, o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 5, Atos, capítulo 5, nós vamos ver aqui o versículo de número 42, Atos 5, 42, olha o que diz aqui o texto. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Então, de casa em casa. Mais um pouquinho à frente, Atos 20, 20. Vamos ver aqui quais são as bases de texto que nós temos para evangelizar nos lares.
jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, amados e amadas do Senhor, muitas igrejas no primeiro século começaram nos lares. Eu, por exemplo, eu sou a favor, a gente encontra alguma resistência, nas igrejas mais tradicionais, nós temos encontrado alguma resistência. Por exemplo, lá em Carmo do Paranaíba, nós encontramos essa resistência, mas nós temos visto que a própria igreja presbiteriana em Goiânia tem recorrido a isso, a volta dos cultos nos lares. Queridos, não há algo para crescer mais a igreja do que esses núcleos familiares. Quando nós temos esses núcleos familiares, quando nós temos esse culto no lar, esse culto em casa, porque nós podemos chamar os vizinhos, os parentes, pessoas que não vão à igreja, porém, que quando são chamados aí para os lares, elas estão abertas e com o coração aberto e dispostos a isso. Então, nós vamos ver isso. E vamos ver que o lar, eu acredito, eu não me lembro muito bem aqui a história da igreja de Senador Canedo, me parece que começou na casa do pastor Carlos, mas toda igreja, ela começa às vezes numa casa. Muitas igrejas, elas começam de um trabalho que é feito no lar, dentro de casa. Então, a gente vai ver, por exemplo, o lar como a primeira instituição divina de salvação para todos. Nós vamos ver na palavra de Deus, em Gênesis, por exemplo, no capítulo 19, 12, a gente vai ver ali aqueles anjos do Senhor, no capítulo 19, versículo 12, falando para toda a família de Ló, para que eles evacuassem a cidade. Nós vamos ver também no livro de Êxodo, quando o Senhor ele institui a Páscoa para o povo de Israel, ele fala, olha, junte a família, todos o da sua casa, e comam a Páscoa juntos, façam isso juntos. A gente vai ver no livro de Josué, no capítulo 6, o versículo 23 e 25, ele vai salvar Raabe e toda a sua família. Ele não salva somente a Raabe, que teve ali a fé de acreditar, mas pela fé de Raabe, a gente vê que também o Senhor poupa toda a família de Raabe. Todos eles saem ali de Jericó. Há aquele grande massacre, há aquela grande mortandade ali, mas aquela família foi preservada por causa de Raabe, por causa da fé da meretriz. Então, queridos, quando isso acontece muito nos lares, os nossos lares são os primeiros locais. Quando nós vamos ver também em Atos, no capítulo de número 11, olha o que diz isso aqui. Isso é muito interessante, isso aqui dá algumas polêmicas, mas o versículo 11, versículo 14, o capítulo 11 de Atos, o versículo 14 diz, o qual te dirá a palavra, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. O versículo 16, o capítulo 16 de Atos, o versículo de número 31, e respondeu-lhes, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, eu particularmente, eu creio nisso, que Deus tem um propósito na família, na nossa família. Muitos podem até se perder, se afastar, como o filho pródigo. Nós sabemos que a salvação ela é individual, a salvação ela é para cada um, mas, queridos, de coração, eu creio nisso, apesar de muitos teólogos não acreditarem dessa forma, mas eu creio que se a pessoa conhece a palavra, se ela ouve a palavra, ela pode até se distanciar, mas vai chegar o dia que o Espírito Santo vai resgatar essa vida de volta. Ela vai passar para os seus problemas, ela vai ter as suas grandes dificuldades, mas o Senhor Jesus, ele vai trabalhar no coração dessa pessoa. Então, por isso que quando nós falamos aqui, esse texto, tu e a tua casa, são para os exemplos de salvação aqui para toda a família, como aconteceu no caso lá de Raabe. Ou seja, é quando uma pessoa, ali, esse texto, ele quer dizer que quando, por exemplo, um judeu, ou quando uma pessoa aceitava uma religião, toda aquela família entrava nessa aliança. Ou seja, toda a família era envolvida nessa aliança. Então, nós não sabemos muito bem ao certo e não podemos afirmar ao certo, mas
nós cremos que o Senhor tem uma promessa para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos, né? Uma promessa de resgate, de busca dos nossos filhos. Então, queridos, o melhor lugar para que nós venhamos a pregar o Evangelho é dentro do nosso lar. Muitas vezes nós desanimamos, os nossos filhos, né, se afastam, os pais às vezes se afastam, mas nós temos que continuar crendo e continuar pregando, porque o que liberta, o que salva o homem é a palavra, é o ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E isso tem que começar aonde? Dentro dos nossos lares. Por isso que no tema Famílias Fortes, Igrejas Fortes, foi algo fantástico na nossa vida, né? Então, isso é algo que nós temos que fazer, né? Outro local que nós também podemos evangelizar é nos cultos, né? Os crentes que são ganhadores de alma, quando começa o culto, quando o pastor está pregando, quando o pastor está pregando ali a palavra do Senhor, né? Às vezes os crentes, a igreja hoje, às vezes a gente repara com muita tristeza isso. As pessoas ficam esperando o culto acabar para falar com os irmãos e os visitantes vão tudo embora. A gente não dá atenção aos visitantes, a gente não dá atenção àquelas pessoas e muitas vezes a pessoa, querido, ele não vai na igreja porque está tudo bem na vida dele, não. Quando a pessoa toma uma decisão de entrar numa igreja é porque ele está precisando de algo, ele está com alguma necessidade. E nós temos que ficar atento à palavra, nós temos que ficar atento à necessidade dessas pessoas, né? E, às vezes, na hora, é uma palavra de encorajamento, é do crente chegar no visitante e falar: ô meu irmão, e aí, você gostou da igreja, você e tal, gostou da palavra e tal, você quer uma ajuda, você quer uma oração, você quer uma visita, nós estamos aí para te ajudar, e etc, etc. As pessoas muitas vezes precisam de carinho, precisam de uma palavra amiga, e o Senhor quer usar as nossas vidas para evangelizar. Mas o curioso é que nem dentro da igreja, hoje, a igreja tem conseguido evangelizar. Nem dentro dos cultos, porque acaba os cultos, tem o grupo A que se junta aqui, o grupo B se junta ali, o grupo C se junta aqui, e os visitantes vão tudo embora. E o pastor fica igual um doido lá na porta da igreja, lá querendo cumprimentar todo mundo, querendo cumprimentar os visitantes, arrastar o visitante para uma conversa, para um papo, quando isso é coisa de toda a igreja. Então, onde nós devemos evangelizar? Nos cultos. Quando você vai para o culto, você tem que orar ao Senhor. Senhor, me dê a oportunidade de falar do teu amor para alguém. Porque às vezes aquela palavra é pregada, ela entrou no coração, o Espírito Santo tocou no coração, mas a pessoa está ali ainda, né, numa dificuldade, ela não conhece ninguém, ela não tem intimidade com ninguém, ela não sabe como fazer. E aí precisa de quem? Precisa de nós, os crentes, né? É nessas horas que uma palavra de encorajamento, uma palavra de Deus para a vida daquela pessoa pode ser decisiva. Há pessoas que nunca entraram num templo, nunca entraram numa igreja e acham tudo muito estranho, né? Então, assim, às vezes encontram muitas barreiras. E quantos milhares de pecadores fizeram a sua decisão porque alguém os conduziu, né? Porque alguém os apresentou Cristo, falou, e se colocou à disposição. Então, é isso que nós temos que fazer. Né? Não convém a gente ficar insistindo, né? Não é forçar ninguém a nada, não é ficar enchendo a paciência da pessoa, mas é chegar e se mostrar ali preocupado, se mostrar ali antes, né? com atenção, não é isso? Muitas vezes, né, em várias igrejas a gente percebe isso. O culto acaba, os membros vão para cima do pastor, pastor, e os visitantes vão embora. Ninguém fala quando entra, ninguém fala quando sai. E aí as pessoas falam: poxa, né, eu até gostei daqui, mas... Então, queridos, ninguém gosta de ir a um restaurante ou a um mercado, algum local que ele seja maltratado. E não é diferente na igreja. Nós temos que parar com essa ideia de pensar de que quem faz a obra é o Espírito Santo. É ótimo, isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas o Espírito Santo usa pessoas para falar com pessoas. O Espírito Santo, ele não vai simplesmente, ele não vai, porque senão nós não precisaríamos de igreja. O Espírito Santo ia convencendo todo mundo e acabou, mas não. Por que tem a igreja? O Espírito Santo quer usar a nossa vida para levar a palavra a outras pessoas. Então, nós temos que fazer isso nos lares, dentro da igreja,
são locais que nós temos ali de oportunidade para evangelizar em público, né? Aqui há muitos locais a considerar. Por exemplo, em Atos, no capítulo 17, versículo de número 17, o apóstolo Paulo, ele pregou nas praças. Vamos ver o texto, por favor. Atos 17, 17. Olha o que diz aqui o texto. Atos capítulo 17, versículo 17. E por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que encontravam ali. Então, o apóstolo Paulo, ele pregava nas praças, ele pregava à beira de rios. Olha o capítulo 16, o versículo de número 19, 16 e 19, olha o que diz o texto. Vendo os seus senhores que lhe dissera acerca da esperança do lucro, agarrando-se em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Não, perdão, acho que não é esse texto aqui não. É Atos 16, 13, me perdoe, Atos 16, 13, né, o texto, Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamos-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, olha só, todos os locais, à beira de rios, né, nas praças, né, ali a gente vai ver, né, na parábola das bodas, o Senhor Jesus, ele fez menção disso, né, em Lucas capítulo 14, versículo 21. Olha só que interessante, Lucas 14, versículo de número 21. Lucas 14, 21. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui para nós. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Essa parábola é interessante, quando ali Jesus está falando daquele senhor que faz uma festa e os convidados não vão. E aí o homem irritado fala: sai, vai pelas praças, pelos becos. Ou seja, o evangelho tem que ser pregado em todos os locais. Nós não sabemos quem são os escolhidos, nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. Por isso nós temos que pregar a palavra do Senhor nas praças, nos becos, nas ruas, nos bares, enfim, em todos os locais em que nós tivermos acesso, nós temos que pregar esse evangelho. Então, há pessoas de algum tipo de temperamento e formação diferente, com superstições, com preconceitos, que jamais vão entrar num templo evangélico, nunca vão entrar num templo evangélico. Muitas vezes há também a proibição, existem pessoas que nunca poderão ser atingidas pelo evangelismo pessoal em público. Evangelizar é ir ao encontro do povo. Jesus disse: venha todo o povo ouvir a pregação do evangelho, mas ide por todo mundo e pregai o evangelho. O Senhor Jesus não fala isso. Muitas vezes eu conheço, irmãos, alguns presbiterianos que infelizmente creem que o Senhor Jesus, ele fala isso: venha todo o povo ouvir a pregação do evangelho. Quando olhamos para a obra que o Espírito Santo pode fazer, ele pode fazer dessa forma, mas não é isso que o Senhor diz na palavra dele. Lá em Marcos 16:15, não é isso que o Senhor fala: venha todo o povo ouvir a pregação do evangelho. Ele não fala isso, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um trabalho nosso, não somente meu como pastor. Muitas vezes a pessoa fala assim: o pastor tira férias, mas férias de quê? Tem pessoas que tiram férias da igreja, tiram férias do Senhor Jesus. Nós pegamos, no aeroporto, viemos de avião, quando chegamos, pegamos ali um Uber para poder chegar até aqui. Mas, meus irmãos, é pregando o evangelho. Eu olhei e, poxa, mas eu não vejo muita igreja aqui para puxar um assunto com o motorista, para poder falar de Jesus, para poder falar que nós somos cristãos, evangélicos, que Deus tem um propósito. Estamos com uma família aqui, que é a família da minha esposa, que também não conhece muito acerca da igreja. Então nós estamos aqui para poder ensinar os meninos, as crianças que têm algumas perguntas acerca de igreja. Então nós estamos aqui também para pregar o evangelho. Nós não temos férias do evangelho, nós não temos férias
né, do pregar a palavra. Nós temos que pegar a palavra a tempo e fora de tempo. Então, amados, é isso que nós temos que fazer nos lares, em público, no trabalho, nas indústrias, em particular. A gente vai ver lá em Mateus capítulo 9, por exemplo, né? Jesus, ele vai chamar ali Mateus, ele chama as pessoas que estão ocupadas em seus trabalhos habituais. O Senhor Jesus passa perto de Mateus, que está perto de uma coleteria, ele está trabalhando, mas o Senhor passa e fala: Mateus, segue-me. Então, é na hora, né? A gente vai ver também lá em Lucas 14:41, né, que ali vai ver que eles estão ali pescando, né? Não é Lucas, é Marcos 1, do 16 ao 19, a gente vai ver ali que os irmãos vão estar ali pescando, e o Senhor Jesus vai chamar eles, vai dizer: olha, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então, há ocasiões em que a melhor maneira de se falar é usando também a sua própria vida, que não vai ter como você falar, mas é você, por exemplo, no seu trabalho, você dizer: olha, eu sou um cristão, eu sou crente, né? É você demonstrar isso, às vezes não com palavras, mas com as suas próprias atitudes. Então é preciso ter prudência para falar em alguns locais que foram acima mencionados, às vezes no trabalho. A gente tem que ter alguma prudência, mas de modo que a gente não viole as leis, que a gente não viole ali, né, o trabalho. Mas, queridos, na hora do almoço, no descanso, né, nós temos que pregar o Evangelho. Muita gente pode ser alcançada em público. Por exemplo, os barbeiros, os assessoristas, engraxados, comerciantes, comerciários, empregados em geral, balconista. Nós podemos falar de tudo para as pessoas, né? Então, alguns exemplos oportunos que a gente vê que a gente pode pegar algumas pessoas é quando a pessoa está só, quando ela está desocupada, quando ela está de bom humor, quando ela está comunicativa ou em atitude séria, né, como por exemplo num velório, né, ou num hospital. Então todos esses locais, queridos, são locais que nós podemos pregar. E também, como aqui também nós já podemos falar, né, por exemplo, em prisões, né, em transportes em gerais, né, em prisões, em hospitais, em abrigos, em penitenciárias e etc. Né, o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 25:43, ele vai dizer: olha, tive preso e foste me visitar. Eu tive no hospital e foste me ver. Então, ou seja, são todos esses locais, querido, que nós temos a oportunidade de levar e pregar o Evangelho. Então, aproveite as ocasiões. Aproveite tudo. Porque às vezes nós pensamos: eu não vou fazer isso porque eu não tenho chamado e tal, mas nós vamos ver, né, até mesmo eu vi um testemunho uma vez do Ayrton Senna em 1989, quando uma pessoa falou para ele: olha, você pode ter tudo, mas se você não tiver Jesus na sua vida, você nunca será nada. E aquilo bateu como uma flecha. Ayrton Senna disse que aquilo bateu como uma flecha no coração dele. E ele, toda hora que ele só pedia, falava: Senhor, toma a minha vida, entra no meu coração, faça morada na minha vida. Então, às vezes a gente pensa que o dinheiro, que o poder, que muitas outras coisas pode tomar o lugar de Cristo. E nós, quem somos nós para falar de Jesus para o nosso patrão? Quem somos nós para falar de Jesus para uma pessoa rica, para uma pessoa milionária que já tem de tudo? Mas, querido, se você não tem Jesus, nós não temos nada. Então, nós temos que aproveitar as ocasiões, né, para estarmos falando. Por exemplo, pessoas que são atingidas por infortúnios, né, como nós estamos vivendo hoje. Então hoje é um grande momento que nós temos hoje para pregar esse Evangelho. Pessoas que estão passando por catástrofes, por doenças, né? Então nós precisamos que as pessoas precisam de ouvir falar que o Salvador é Cristo e que se render a Ele, né? Então, às vezes, muitos de nós temos a oportunidade na mão hoje, né, de pregar esse Evangelho, né, que as pessoas estão assustadas, estão temerosas, e esse é o momento que nós podemos fazer isso. Então, queridos, nós temos que aproveitar as ocasiões, aproveitar as oportunidades, mesmo em meio à dor, em meio à tristeza ou em meio à alegria. Todos os momentos é momento de falar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Amém, queridos?
que Deus possa aí vos abençoar, que nós possamos usar, né, desse nosso chamado para fazer a vontade do Senhor. E na semana que vem nós vamos ouvir o como devemos evangelizar. Então nós vamos aprender com o Senhor Jesus o passo a passo de como fazer isso. Talvez você vai dizer, mas eu não sei fazer, eu não consigo fazer, mas nós vamos ver aqui que é muito simples, o Senhor Jesus nos ensinando. Então lembre-se, né, como podemos evangelizar, nós vamos ver na semana que vem. Agora, onde nós podemos evangelizar? É no mundo. O mundo é tudo aí fora. É onde tiver a oportunidade de falar de Jesus, falarmos de Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos guarde, né? Que essa palavra venha frutificar não somente nos nossos corações, mas que possamos também transmitir essa palavra para outras pessoas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.